É, bom dia, pessoal. Né? A gente vai continuar aqui a segunda parte do treinamento REST API com Delphi. Aqui na segunda parte a gente vai dar continuidade ao DataSnap ainda. Na primeira parte nós vimos um projeto no modelo standalone, né, uma aplicação que roda no sistema operacional. E hoje a gente vai ver o modelo de projeto DLL e ZAP. Eu acho que hoje vai correr bem mais rápido, porque a gente vai aproveitar muita coisa do que a gente criou no nosso projeto standalone. Eu fiz aqui algumas pequenas modificações no projeto, mas foi só questão de renomear arquivos, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, renomeei o form do servidor para FRM Server. Só um minutinho. Pronto, todo mundo está vendo a minha tela? Pronto. Pronto, o pessoal já deu ok aí. Eu vou prosseguir aqui. Acho que já está carregando aí para os demais. Pronto, eu renomeei aqui o form principal para FRM Server e o nome da Unity para o Server, que é o application, o projeto, né? O Server Methods eu renomeei para a Unity para o Server Methods e o nome da classe eu mantive, T Server Methods. E o WebModel da Snap estava o WebModel 1, eu renomeei para WebModel da Snap e o nome da Unity e o WebModel da Snap. Também só a fim de deixar um pouco mais organizado. O projeto está compilando. Eu vou iniciar ele aqui, mostrar para vocês que está rodando aqui. Porta 8089, eu estou com o meu Postman aberto aqui, ó, fazendo as requisições. Aqui eu tenho aqui, o servidor está online, tem o meu método echo, né, o que eu falo ele repete para mim. Tem o meu método soma. Tenho aqui o meu CRUD, baseado no verbo HTTP, o GET, né, que é a consulta, retornando uma lista de usuários. Tem o POST, que seria o nosso criar, né, salvar. PUT, seria o atualizar. E o DEL, o delete, que seria o excluir. Então, só recapitulando um pouco do que a gente viu ontem. Agora eu vou criar juntamente com vocês um segundo projeto na mesma solution. A solution da Snap, que eu renomeei ontem. Eu tenho aqui o projeto aplicação, né, já criado. E tenho aqui as units que eu renomeei que fazem parte dele. As pastas criadas aqui são criadas pelo próprio DataSnap, que são CSS, imagem, JavaScript e alguns templates que ele usa no seu exemplo inicial. Eu até não preciso mais deles, né? Eu já mudei aqui a página inicial dele, mudei os métodos, mas eu não vou apagar agora, deixa aí, não tem problema. Clicando aqui na minha solution, digamos assim, no meu project group, né, fazendo uma comparação, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar a segunda opção, que se chama ADD New Project. Vou usar o mesmo assistente que eu usei para criar o primeiro projeto, vai ser o DataSnap REST Application, então ok. Em vez de escolher Standalone Application, eu vou escolher a ZAP Dynamic Link Library, que é uma DLL usando a tecnologia ZAP, e utilizando ela eu posso publicar a minha API tanto no IIS como no Apache. Nós vamos ver aqui esse exemplo publicando no IIS. Eu vou avançar, as mesmas opções marcadas, daqui para frente é praticamente igual ao que a gente fez no projeto Standalone, né, escolhendo o Data Model, vou avançar. Vou escolher aqui aonde eu devo salvar o meu projeto. Vou salvar na mesma pasta que nós salvamos o projeto aplicação. Aqui, projetos, treinamento REST API, DataSnap fontes. Ok. E eu vou dar um find. DataSnap REST Project Find, remove delete file. Ok, show. Ele está reclamando aqui que já tem alguns, deve ter alguns arquivos com o mesmo nome. Deixa eu ver aqui se eu consigo fonte.
fontes resource, não para aplicação. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar também isso aqui. Aqui está sendo usado. Vamos ver aqui agora. Eu vou escolher outra pasta para a gente não perder muito tempo. Vou criar uma pasta nova aqui. Dentro de fontes. ISAPI. Exato. O nome do... E dentro dela eu vou criar o nosso projetinho. O importante é ele estar na mesma solution, no mesmo project group. Até assim, a título de organização, projeto valendo, eu recomendaria criar cada projeto na sua pastinha, né? O primeiro a gente criou solto mesmo, o segundo eu já criei na pastinha dele ali, que é o mais indicado, né? O projeto já nasce com o nome ISAPI, e ele já vem com um Server Methods, o mesmo padrão do Standalone, e um Web Module e Unity. Só que o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou remover esses caras do meu projeto, vou remover esses dois arquivos, o Web Module e o Server Methods, porque eu vou reaproveitar o que a gente tinha criado lá no Standalone, né? Eu estou aqui no meu ISAP, está aqui o meu projeto, ó. Eu vou adicionar nele aqui, ó. Eu vou voltar para a pasta fontes para aproveitar e vou escolher esses dois caras, só não serve. Adicionei, ó, eles estão adicionados aqui, ó, voltando um nível. Quando eu compilar aqui, ó, ele me pede qual é a diferença. A única diferença que nós vamos ter aqui vai ser as configurações no projeto, né? Eu tenho aqui, ó, ISAP. Eu tenho aqui um Terminate Threads, que ele pega um DS Session Manager, limpa a instância, né? Aqui são coisas do DataSnap, eu não vou mexer em nada aqui. Aqui na inicialização do projeto, o que é que eu vou alterar? Aqui ele chama um Web Module Class, né? Eu vou passar para esse cara a minha classe de Web Module, que é esse carinha aqui, ó, é o teu Web Module da Snap. Vou passar ele para cá. Deixa eu compilar. Compilou. Por incrível que pareça, pessoal, o projeto está criado. A gente aproveitou toda a inteligência que a gente tinha feito já no modelo standalone. Isso aqui é bem interessante porque a gente consegue distribuir de formas diferentes utilizando o mesmo fonte. Só o que muda é a criação do projeto, né? Eu vou até puxar para cá, ó. Aqui eu tenho o meu projeto aplicação. Aqui eu tenho o meu projeto DLL Zap, né? A gente vê aqui que é bem parecido, bem parecido. Aqui a única diferença é que eu vou passar o meu Web Module na mão. Aqui na aplicação ele se garante em pesquisar dessa variável Web Module Class, que é carregada com o meu Web Module. Em algum momento o DataSnap se garante em pegar. E a única diferença é essa. Como é que eu faço para testar isso daqui? Eu vou acessar o projeto com o botão direito. Vou até compilar aqui, ó. Vou dar um Alt PB. Down. Vou ver aqui onde foi que ele salvou minha DLL. Tá aqui, ó. A DLL foi criada dentro da pasta Win32 Debug. Zap.dll é uma DLLzinha com 20 MB. Isso aqui já é o projeto pronto. Vamos publicar essa DLL aqui agora, para a gente ver, testar ela em ação. Como é que eu faço para publicar ela? Como eu tinha comentado com vocês, eu vou utilizar para esse exemplo o IIS. Para os senhores que não têm o IIS instalado, a instalação dele é muito simples. Estou aqui no painel de controle. Desinstalar um programa. Aqui nessa telinha eu tenho aqui ativar ou desativar recursos do Windows. Para ele carregar aqui os recursos. Vou aumentar aqui essa telinha para facilitar a nossa visualização. Eu tenho aqui, deixa eu localizar, serviços de informações da internet. Acho que deu uma travadinha aqui, deixa eu voltar. Deu uma quedinha de conexão aqui.
conectar novamente. Eu estou usando uma máquina remota devido à licença do Delphi. Só um minuto. Exato. Mesmo que foi criado lá na Unity Zap do projeto, a única alteração que eu fiz foi a criação, a substituição do WebModel pelo mesmo WebModel que eu tinha criado para o projeto Standalone, a mesma classe. Eu fiz a troca daquele WebModel que foi criado com o projeto pelo WebModel pré-existente do projeto Standalone. Pronto, conexão voltou aqui, desculpem. Aqui no Serviços de Informações da Internet, eu tenho as seguintes opções: ferramentas de gerenciamento web e serviços da World Wide Web. Essas duas opções, que são as duas primeiras, a terceira é servidor FTP, vocês podem marcar todos os recursos, né? Eu vou expandir um pouco aqui para a gente dar uma olhada, mas vocês podem marcar tudo. Essa instalação não é somente para usar DLL Zap. Eu posso utilizar, essa instalação já contempla também suporte a aplicações ASP.NET, módulo CGI, extensões Zap, filtros e Zap, né, como a gente está vendo aqui. Então, marcando tudo dessas duas opções, você se resguarda até um servidor IS, onde você vai poder implantar qualquer aplicação sua, independente de linguagem e tecnologia, né? Depois de marcar as opções, basta você dar o OK e o Windows vai fazer a instalação dos recursos, né? Vocês podem fazer aí, é um pouquinho demorado, então sugiro que quem estiver acompanhando, estiver fazendo, deixe instalando e continue acompanhando. Depois vocês podem ver de novo o processo de configuração aqui e botar em produção. No meu que já está instalado, o que é que eu vou fazer? Vou pegar minha DLL, dar um Ctrl+C nela aqui, vou levar para a pasta do servidor. A pasta do IS, depois que ele for instalado, ele vai criar uma pastinha em NetPub. Essa pasta NetPub tem uma www-root. Aqui dentro eu vou criar uma pasta ISAPI. Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada API Data Snap. Ou somente Data Snap para facilitar. Dentro dessa pasta, eu vou colocar a minha DLL Zap. Próximo passo aqui é adicionar um site. Vou adicionar esse site, eu vou chamar ele de API Data Snap. Caminho físico vai ser o mesmo onde eu coloquei a minha DLL. Vou localizar ela aqui, ela está no disco. NetPub, www-root, ISAP, DataSnap, OK. A porta, eu vou usar a mesma porta que eu usei no Standalone, 8089, o Standalone 8089. O Standalone está parado, então eu posso usar a mesma porta. Vou dar um OK. Ele criou para mim aqui um site, na página Sites. Próximo passo que eu vou fazer aqui é vir aqui no... Ele vai criar para mim, localizar, API da Snap. Tá aqui, ó, ele cria para mim aqui em pool de aplicativos um novo pool para essa API. Vou dar um duplo clique aqui, vocês podem ver as opções. Eu estou usando .NET versão 4, né?
Vou cancelar aqui, eu tenho aqui opções, configurações avançadas. Eu tenho aqui habilitar aplicativo 32 bits. Vou botar aqui como true. Vou dar um OK. Vou voltar aqui em Zap da Snap. Aqui em módulos, eu tenho aqui alguns módulos de execução ISAP, ISAP Module, que estão habilitados já. Isso aqui já vem por padrão. Caso algum IS não venha, a gente pode habilitar depois disso daqui. Pesquisando na internet, você consegue achar como fazer. Eu vou criar aqui agora um diretório virtual. Vou clicar aqui na opção diretório virtual e fica aqui no menu ações. Vou adicionar um diretório virtual. A alias que eu vou chamar esse cara vai ser API Data Snap. O caminho físico vai ser o caminho onde está publicada a minha API, netpub, root, zap, data snap. Vou dar um OK. Criei aqui o meu diretório virtual. Aqui no servidor, eu tenho uma opção chamada restrições zap CGI. Eu vou dar um duplo clique e vou adicionar uma nova. Vou passar o caminho aqui também da minha DLL, netpub, www.root, zap, datasnap e zap DLL. Vou dar uma descrição, vou chamar de API datasnap. Vou dar permissão, permitir que o caminho de extensão seja executado. E aqui em editar configurações, ó, já está até marcado, eu só dar um confere, que eu tenho marcado a opção permitir módulo CGI e permitir módulo zap. Vou dar um OK. Oi. É uma outra tecnologia. Uma outra forma de fazer um serviço, digamos assim, para ser utilizado tanto no IS como no Apache. A gente vai ver um exemplo dele um pouco mais à frente. Isso é o que é um módulo CGI. Eu vou botar para rodar, eu vou clicar em procurar. Ele vai abrir no browser aqui. Acho que ele não abriu. Deixa eu reiniciar ele aqui. Ele não está chamando. Vamos verificar aqui a instalação. A gente instalou IS. Habilitamos a execução 32 bits no pool, né? Snap, configurações avançadas, 32 bits. Criamos o diretório virtual. Aqui é o diretório virtual. Temos as permissões. Tem mais um detalhe que eu estava esquecendo. Aqui em mapeamento e manipulador, depois que eu adiciono lá, que eu creio que ele apareça. Eu vou aqui em editar permissões de recurso, ó, permissão de executar. Vou dar um OK. Ele habilita aqui, ó, zap DLL e CGI underline .exe. Isso aqui aparece, creio eu, depois que eu configuro a restrição zap CGI. Depois que eu adiciono aqui, ele aparece aqui no mapeamento de manipulador e eu dou as permissões para ele usar o recurso. Vamos reiniciar aqui o serviço e vamos chamar ele. Porta 8089. Não está carregando? Vamos chamar aqui na mão. Local 8089. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Tranquilo. O fato dele estar dando um erro aqui não é um problema, porque tem um detalhe. Quando a gente está trabalhando dessa forma, eu vou ter que chamar aqui, vou até pegar um modelo aqui para mostrar para vocês. Datasnap, zap e IS. Ó, eu vou ter que adicionar por padrão
uma nomenclatura depois da porta. Eu vou ter que botar isso aqui, vai ser a minha alias, né? Alias que eu criei no meu diretório virtual. Deixa eu até conferir aqui, porque eu acho que eu coloquei outra coisa. Eu coloquei API DataSnap. Deixa eu editar ela. Diretório virtual. Configurações básicas. Eu vou excluir e criar de novo. Remover. Vou usar a mesma alias ali só para bater o meu teste com o Postman, que já está pronto. Netpub, www.root, snap, datasnap. Ok. Pronto. Vou reiniciar aqui. Aqui é a minha alias e aqui é o nome da minha DLL dentro da pasta, né? No caso lá está exep.dll. Pronto. Servidor online. Então, o que foi que a gente viu aqui? Que no caso do DataSnap, por padrão, nós já temos algumas diferenças que nós não costumamos ver em outras tecnologias, que é o contexto do DataSnap e o contexto REST, que ficam na URL. No caso da DLL ZEP sendo publicada no IS, a gente ainda tem mais um parâmetro, digamos assim, que é o meu diretório virtual, a minha alias e o nome do arquivo que eu tenho que chamar, né? Se eu vier aqui agora no meu Postman, os mesmos requests eu não vou mudar nada. A única coisa que eu mudei aqui foi, eu estava usando DataSnap Application e mudei para DataSnap e ZEP IS. Lá no Application, como é que está minha URL? Localhost 8089, só isso. Lá no ZEP IS 8089 datsnap /zep.dll. Tem essa pequena diferença. O resto é praticamente a mesma coisa. Ó, vou requisitar o default, vou requisitar o echo. Ó, se a gente fosse pegar essa requisição aqui na íntegra, eu vou levá-la aqui para o browser. Ó. No browser, esse seria o endpoint completo para fazer essa requisição. Ó. Alias, nome da DLL, extensão, contexto DataSnap, contexto REST, classe dos métodos, nome do método e parâmetros. Então acaba ficando um pouco extensa a URL aqui nesse caso, né, o nosso endpoint. Voltar aqui no Postman. Vou fazer todas as requisições, ó. Todas funcionam perfeitamente. Usuário, post, get, né? Put, delete. Tudo funcionando perfeitamente. Para mostrar para vocês aqui os dois em execução, eu vou voltar aqui no meu projeto aplicação. Lá na minha aplicação eu vou mudar a porta para 8090. 8089 está sendo usado ali agora, 8090. Vou executar. Temos aqui a execução, né, 8090. Vou configurar aqui o application. Vou mudar a porta para 8090. Vou mandar... Opa, não é persistir. Aqui no caso seria resetar. 8090. Resetar 8090. Update. Temos aqui ele rodando. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas, só para a gente ver se a gente consegue observar. Temos aqui a aplicação, ele está com 1,5 megabytes. Vou fazer aqui. Primeiro application, eu estou requisitando o standalone. Vamos mudar para DLL. Mudei para DLL. Ó. Exatamente o mesmo retorno, né? Tecnologias diferentes, portas de saída diferentes, mas por dentro o core é a mesma aplicação. Só o que muda é a forma como eu estou trabalhando. Estou usando aqui o echo, application, toma no IS, método get, no IS, método get, na application, método post, na application, método post no IS, método put no IS,
método put no application e, por último, método delete na application, método delete no IS. Então, aqui a gente conseguiu observar os dois processos funcionando. Você vê que aqui cresceu um pouquinho a memória do DataSnap. Isso aqui é o ponto que eu diria talvez o mais negativo do DataSnap na hora de implementar e de usar ele. Eu vou entrar agora aqui em alguns pontos positivos e pontos negativos que eu anotei durante as minhas pesquisas. Aqui na seção observações, né? O que foi que eu achei bem importante destacar? Deixa eu dar um zoom. O DataSnap em si ele não é muito complexo. Ele é relativamente simples na sua implementação. Ele é fácil de usar e configurar depois que você aprende, né? Tem algumas coisas que são um pouco caixa preta, como, por exemplo, as convenções para utilizar verbos HTTP, né? É uma coisa que você só pesquisando para descobrir, não é muito intuitivo, acredito eu. Um ponto muito positivo é que tem muito conteúdo na internet, você acha bastante coisa sobre ele sem muita dificuldade. Um ponto negativo é o fato dele não aguentar bem grandes fluxos, né? Problema de gerenciamento de memória. Esse teste aqui que a gente fez, ele subiu pouco mais de 1 mega. Mas se a gente pensar que aqui eu estou trabalhando com o maior volume de dados que eu tenho aqui, é uma consulta que me retorna 3 registros, e sabendo que essa memória não vai diminuir, ele não libera essa memória, se eu for trabalhar com muitos dados, se torna um problema. A gente pode observar isso de uma forma melhor nesse vídeo que tem aqui no final do documento. Deixa eu ver aqui. Comparação prática. Nesse vídeo aqui, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Recomendo que vocês assistam. Vou passar aqui. Ele é um vídeo em que o Alexandre Magno vai fazer uma comparação entre o DataSnap, o ROS e o RestDataWare. Eu recomendo. Aqui a gente consegue ver bem uma comparação com um grande volume de dados entre os três e fica bem visível o quanto de memória o DataSnap consome e não libera, né? Que se torna, ao meu ver, o maior empecilho de você utilizar ele num projeto de grande escala. Basicamente, sobre o DataSnap, esses são os pontos que eu tinha para destacar. Eu diria que os mais importantes, positivos, é a facilidade de encontrar conteúdo e facilidade de se utilizar. Como a gente viu, com 3 arquivos a gente monta a API e ela já está pronta para ser utilizada. E os maiores pontos negativos seria... o maior ponto negativo seria o gerenciamento de memória, né? Você pesando isso, dependendo da sua aplicação, talvez valha a pena você utilizar ele, né? E outro ponto que não é muito positivo é o fato dele só existir em versões pagas e das pagas as mais caras do Delphi, que dificulta o acesso até para estudo, né, no nosso caso. Vamos passar aqui. Antes de eu passar para a próxima tecnologia, aqui no projeto, vocês têm alguma dúvida? Querem que eu faça algum comentário sobre alguma coisa do DataSnap? Todo mundo está tranquilo? Tinham me feito uma pergunta, o Igor Soares tinha me feito uma pergunta, ele está assistindo aqui nosso treinamento, sobre a mudança que eu fiz aqui no projeto ISAP. Aqui onde eu tenho um Application Web Model, ele estava trazendo aqui uma variável chamada Web Model Class. Essa variável, se eu for pesquisar por ela é instanciada dentro do meu Web Model, passando o meu Web Model DataSnap, né? Isso de acordo com cada projeto. Como eu poderia continuar usando a variável aqui, mas eu achei interessante passar a classe propriamente dita para que seja entendido de onde ele está pegando isso, né? Para as pessoas não acharem que basta criar o projeto e já vai funcionar. Não, ele está pegando esse teu Web Model DataSnap devido a ele estar sendo passado para essa variável aqui. Tranquilo? Ficou clara a dúvida, Igor? Show de bola. Sem mais delongas, vamos avançar
a próxima tecnologia que nós vamos utilizar, que vai ser o REST Dataware. Antes de eu avançar e ir para ele, deixa eu preparar aqui um ambiente. O REST Dataware, enquanto eu abro aqui o Delphi, um minutinho. Pronto, vamos comentar um pouco sobre ele aqui enquanto eu estou abrindo o Delphi. O REST Dataware é uma suíte de componentes que abstrai a complexidade para o acesso de dados remotos em uma aplicação construída utilizando a arquitetura multicamadas, totalmente free e de código fonte aberto. O REST Dataware já tem uma grande vantagem, ao meu ver, que é o fato dele ser gratuito. Então, a gente tem acesso às fontes e pode utilizar nas versões communities do Delphi. É bem tranquilo. Vou até abrir aqui o site deles, ó, REST Dataware. Eles têm uma comunidade bem forte. Na internet, você encontra vários grupos. Aqui na página, no próprio site dele, você tem aqui nossos grupos. Tem aqui os grupos, né? O grupo do Skype, do Telegram, Facebook, fórum. Eles têm uma comunidade bem forte. Aqui eu tenho na seção links, alguns links interessantes. O site principal do REST Dataware. Aqui é uma postagem sobre o REST Dataware no fórum do ACBR, alguns testemunhos de pessoas que utilizaram ele, né? Aqui eu tenho um link para fazer o download do Apache. Nesse exemplo do REST Dataware, nós fizemos já o DataSnap usando o IS e agora nós vamos fazer utilizando o Apache. Se vocês quiserem já indo fazendo o download aí, o link eu vou mandar aqui no chat do treinamento. Mandei aí. Abrindo essa página, vocês têm que vir e fazer o download. Deixa eu ver aqui. CGI, server. Arquivos para o Windows. Pronto. Aqui em arquivos para o Windows, só para mostrar para vocês onde eu fui, eu tenho aqui o link da última versão estável. Ele me joga aqui para essa seção arquivos para o Windows, é o último link. E aqui, quando ele abrir essa página, eu tenho aqui algumas opções de servidores Apache. Entre eles, creio eu que os mais conhecidos devem ser o AMP e o XAMPP. Eu optei por utilizar o XAMPP. Quem já tiver algum e quiser utilizar, não tem problema. Eu utilizei o XAMPP, é o que eu vou utilizar aqui nos exemplos. O download dele é muito simples e a instalação também, né? Eu não vou entrar nesse mérito da instalação, mas é praticamente só avançar. Se vocês quiserem ir baixando e já instalando para a gente utilizar, depois dos links eu tenho aqui a seção de vídeos, né? Eu tenho alguns vídeos bem interessantes sobre o REST Dataware. Inclusive a gente vai criar um servidor CGI aqui, né? Que foi comentado anteriormente. Eu tenho aqui o exemplo disponível no GitHub dos projetos que a gente vai criar com o REST Dataware. Aqui eu tenho disponíveis para vocês baixarem depois, compararem com o que vocês estão fazendo. E vamos para a instalação. A instalação é muito simples de fazer no site oficial. Eu tenho um vídeo que mostra o passo a passo da instalação do REST Dataware. Aqui, inclusive o primeiro vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês. No meu aqui já está instalado, mas é bem simples de fazer. Meu Delphi aqui já abriu. Como o REST Dataware ele é free, eu não necessito utilizar o Delphi da máquina que eu estava acessando. Vou utilizar o Delphi Community aqui na minha máquina mesmo. Ele é o Delphi. Vamos ver aqui. A versão que eu estou utilizando é a versão 10.3. É a versão Rio, né, do Delphi. Licença Community Edition. Vou abrir aqui. Para a gente fazer a instalação do REST Dataware, a gente precisa clonar o repositório dele. Ele fica no SVN. Está aqui o link do repositório. Eu já tenho ele clonado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Mas vocês podem cloná-lo aí.
Eu tenho aqui na minha pasta repositórios, REST Dataware. Eu utilizei aqui o Tortoise SVN. Vocês podem baixar ele. Ele também é disponível de forma gratuita na web. A instalação dele é basicamente avançar também, é muito tranquilo. Né? Tem aqui os links para download, versão 64 bits e 32 bits. Depois de fazer o download, basta pegar o link do repositório e fazer um clone. No meu caso aqui eu já tenho baixado, mas eu daria um SVN checkout, né? Um clone. Clone é no Git. O SVN checkout. Passando o link do repositório, ele abriu aqui no meu outro monitor, ó. Aqui estaria o link do repositório e aqui é o nome da pasta onde ele ia baixar. Eu vou dar um cancel, porque eu já tenho ele baixado aqui. Depois de baixar ele, para fazer a instalação, a gente pode vir aqui em Open Project. Eu vou navegar até a pasta, repositório, REST Dataware, Core. Eu tenho aqui a pasta Package. Dentro da pasta Package eu tenho o Delphi. Ele tem a versão para Lazarus também, né? Galera do Linux. Aqui em Delphi, ele tem todas as versões do Delphi para eu escolher, né? Qual eu quero instalar. Caso vocês não saibam o equivalente dessa numeração, a versão do Delphi que vocês têm instalado, eu coloquei aqui no documento, que vai estar disponível ao final do treinamento, uma tabela, um link de um site com uma tabela onde é possível conferir essa informação. Né? Eu tenho aqui ó, o número das versões, o BDS Version. Opa, só um minutinho, fizeram uma pergunta aqui. O REST Dataware, ele é open source. Eu confesso que eu nunca contribuí para o projeto, eu não sei o processo, mas no repositório SVN dele eu nunca tentei criar nada nem comitar. Creio eu que para contribuir com um projeto, você tem que falar com os administradores, né? Me fizeram aqui a pergunta de como contribuir no projeto. Creio eu que se você vier aqui nos contatos e entrar em contato com os gestores do projeto, você pode obter o acesso para participar, né? Contribuir para ele. Eu pessoalmente eu nunca fiz, mas acredito que seja possível. Creio que seja algo parecido com o ACBR. O ACBR ele é open source, nós temos as fontes. Eu já fiz algumas contribuições para o ACBR. O ACBR, como é que funciona? Eu faço a alteração e mostro para um dos administradores. E eles vão lá e colocam no repositório principal. Talvez seja alguma coisa do tipo. Mas ele é open source sim e creio que seja possível contribuir com ele. Vamos voltar aqui no Delphi. Eu tenho aqui a lista das releases, né? Eu tenho aqui as versões. Se vocês observarem, eu tenho aqui a Embarcadero, Rádio Studio 10.3 Rio, que é o que eu estou usando. Ele é a versão 26. O código da versão dele é o 26 no Delphi. Então, eu vou abrir o D26 e vou abrir, eu tenho aqui um Delphi Package, um Project File e um Project Group. Eu vou abrir o Project Group. Deixa só eu voltar o Delphi aqui para o meu monitor. Eu tenho 2 monitores e às vezes ele fica indo para o outro. Vou fechar aqui a página principal. Tem uma documentação aqui. E estou aqui na Solution. Na Solution eu tenho vários pacotes. Esses pacotes são, na maioria, drivers de conexão para poder utilizar o REST Dataware e o Core. O Core é os componentes do REST Dataware de fato. No nosso caso aqui, eu instalei também o driver de FireDAC. Né? Caso eu queira usar conexão com banco de dados, eu posso utilizar o driver que ele já tem para FireDAC. Entre as suas opções, ele também tem para o Zeus, que é um componente de conexão com banco de dados bem conhecido. Eu vou dar um clear na minha solution aqui. Ele deu um errinho aqui. BPL SDNED. Beleza. Eu vou dar um clear no projeto FireDAC. Vou dar um
um build. Opa, primeiro eu tenho que fazer com o core. Vou dar um clear. Ele está reclamando, creio eu que é porque eu estou com outro Delphi aberto. Deixa eu fechar aqui. Insistido que estava com outra instância aberta. Pronto, ó, já passou, era isso mesmo. Vou dar um OK, dei um build, né? Dei um clear, dei um build e agora eu vou dar um install. Tranquilo. Ele reclamou de uma unit do Faridak, mas ele ficou roxinho, ó. Eu vou dar um clear. Vou dar um build. Eu vou dar um install no Faridak. Drive instalado com sucesso. Vamos refazer aqui o core. Creio eu que não tenha problema, mas vamos refazer. Vou dar um clear. Ele desfez aqui embaixo. Vou dar um build. Ele tem uns probleminhas aqui com a ordem dos projetos. Vou dar um build aqui no core. Pronto, build core. Build Faridak. Install Faridak. E install core. Pronto, instalado com sucesso. Né? Como um pacote depende do outro, tem uma ordem que a gente tem que seguir. Né? Tem que instalar primeiro o Faridak e depois o core. Basicamente a instalação é isso, é bem simples, tranquila. Tem um vídeo lá no canal, como eu passei para vocês, que mostra em detalhes, inclusive ele explica bastante coisa, comenta muito sobre as opções que você tem, mas a instalação de modo bem simples é basicamente isso. Feito isso, lá no nosso Library Path, aqui, default folder, palette, eu acho que eu abri tudo, os options. Eu acho que eu estou full folder, compile. Deixa eu fechar esse projeto, que eu acho que pode ser um projeto. Vou dar um close all. Salvar aqui, salvar todos. Tools, Firedark, Restdataware e Options. Certo. Eu estou procurando aqui, eu não estou muito acostumado com esse Delphi. Environment Variables. Não, não é aqui. Rapaz, eu ceguei aqui mesmo, ó. Build tools, configure tools, template libraries. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui um projeto, já fiz aqui a instalação, vou abrir um outro Delphi aqui. Vou olhar aqui no XE6. Aqui ele fica em Delphi Options Library. Deixa eu ver aqui. Tools, Options. IDE.
Library Path, achei. Fica dentro de Language Delphi Library. É um pouquinho diferente. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu achei. Desculpem aí. Eu não estou muito acostumado. Meu trabalho com Delphi na versão Rio até agora foi totalmente didático para estudo. Então, às vezes, eu ainda me perco um pouco na utilização dele. Eu vou aqui no Library Path. Aqui eu vou expandir a tela. Eu tenho aqui adicionados algumas units do REST-DataWare. Ó, eu preciso adicionar alguns repositórios. O Core Source, Core Connectors FileDAC, Source DM Dados, Source Libs, Source Lib JSON, Main Dataset, DCP, Shippers e Hashers. Esses diretórios, isso aqui lá no vídeo de instalação que está disponível no canal do REST-DataWare, ele diz lá a lista para vocês. Então não precisa se preocupar em olhar agora. Depois vocês podem colocar no vídeo, pausá-lo e verificar com calma quais são os necessários para poder utilizar. E basicamente para instalar é só isso. Instalar os pacotes e adicionar o Library Path. Feito isso, já está apto a criar um projeto usando o REST-DataWare. A gente vai criar aqui nosso primeiro projeto, REST-DataWare. Eu vou criar aqui uma pasta para poder criar os fontes. Eu tenho aqui uma pasta temporária. Vou criar aqui uma pasta REST-DataWare. E vou chamar ela de fontes. Vou criar um novo projeto, new, VCL Form Application, VCL Form Delphi, né? O primeiro projeto que a gente vai criar vai ser um standalone, conforme a gente fez no DataSnap. Ele criou aqui o projeto para a gente, está aqui o projeto. Eu vou salvar lá na pastinha que a gente criou, temporário, REST-DataWare fontes. Vou salvar a primeira aqui como o server. Já vou criar com a nomenclatura um pouco mais bonitinha. Como aqui a gente não usa um assistente, eu vou tentar criar já com a nomenclatura um pouco mais agradável, né? Não vai vir com aqueles nomes padrões. Vou chamar aqui de server. O name, vou botar FRM server. E aqui eu tenho um formulário. Vou clicar em salvar novamente. Opa, desculpe. Eu cliquei foi em Form Delphi, Windows VCL Application. Eu criei só um form, não uma aplicação. Deixa eu selecionar a opção aqui de cima novamente. E aí ele vai criar novamente e eu salvo no mesmo lugar. Horário, REST-DataWare, fontes. Vou salvar até por cima o server. Pronto. Server. FRM server. Vou salvar o projeto agora. O projeto eu vou chamar de aplicar cão. Aqui eu tenho um projeto aplicação. Vou salvar o project group como sendo REST-DataWare. Vou salvar. Pronto. Temos aqui a nossa unit server. E eu vou copiar alguns componentes para cá para a gente ganhar algum tempo. Né? São componentes que não fazem parte do servidor. É mais uma parte visual para deixar agradável. Vou alterar aqui também e a opção border style. Vou botar single. Vou desabilitar os botões de maximizar e alterar o tamanho da tela. Vou deixar aqui com 318
e a altura, localizar aqui, 148. Pronto. Uma interfacezinha mais agradável, só a título da gente poder trabalhar melhor. Feito isso, vamos começar a implementar agora o nosso servidor de fato. Para isso, eu vou precisar de um componente chamado, precisar aqui para o REST, ele já vai trazer aqui para mim, ó, REST Dataware Service, REST Dataware Tools, REST Dataware Core. O primeiro componente que a gente vai precisar é o REST Service Pooler. Deixa eu localizar ele aqui, REST Service Pooler, tá aqui ele, ó. Vou colocar ele aqui na minha tela principal. Vou só renomeá-lo tirando um que vem junto com o nome, né? O REST Dataware, ele é interessante porque ele tem muita coisa nativa. Se a gente for analisar aqui rapidamente as opções que o Service Pooler dá pra gente, eu tenho aqui a opção de usar CORS. Para quem não sabe, CORS é utilizado para controlar o acesso a APIs. Por exemplo, eu quero restringir só o meu site acesse a minha API. A gente usa CORS para isso, né? Eu tenho aqui, por default, ele já traz uma criptografia. Todas as mensagens do REST Dataware são encodadas, né, base 64 criptografadas. Eu tenho aqui algumas opções para trabalhar com vários núcleos, com proxy, né? Eu tenho aqui opções para trabalhar com SSL, com certificado, ó. Aquela questão que eu tinha comentado no DataSnap, aqui no REST Dataware, ele já me dá a opção aqui de passar o arquivo de certificado que vai ser utilizado, ó, o certifile, para poder utilizar o SSL, a criptografia. E ele tem mais opções, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele já tem autenticação por usuário e senha, né? Já tem alguns tipos de autenticação, ó. Aqui o padrão até já vem com OA Basic, né? Eu vou deixar o OA Basic por enquanto, só para fazer um exemplo para vocês. Mas de configuração que a gente tem nesse cara aqui, a gente tem muitas opções. Eu não vou entrar nesse mérito. Vamos aqui agora, eu vou aqui na minha classe. Vou dar um Ctrl W aqui só para identar, vou salvar. Pronto. Vamos começar a codificar o nosso servidor, de fato, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser nesse botão Start. Eu vou chamar aqui o meu REST Service Pooler. E vou dizer que ele vai estar active, ele vai estar ativo, né? Vai ser dot REST Service Pooler ponto active. Ou seja, sempre que eu clicar no botão Start e Stop, ele vai mudar o status do meu servidor para o contrário do que ele tiver naquele momento. Próximo passo. Vou criar aqui uma verificação, né? Se o meu REST Service Pooler estiver ativo, plugin end, vou criar logo aqui o meu else. Eu tenho aqui uma label chamada LB Status. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Essa label LB Status, se ele estiver ativo, o status dela vai ser online. Se não estiver, vai ser offline. Eu tenho uma label porta, LB porta. Essa label, caso ele esteja ativo, vai receber REST Dataware, REST Service Pooler, Service Port. Isso aqui é a porta que eu configuro aqui no meu componente, né? O REST Dataware Pooler. Eu tenho aqui a Service Port. O padrão está 8082. Eu vou deixar assim por enquanto. Se der algum conflito aqui no meu ambiente, eu troco. Caso o meu servidor esteja pausado, eu vou passar a minha porta. Opa, eu copiei, foi a status.
vazia, né? Só a título de deixar um pouco mais elegante. E eu vou mudar o caption do meu botão. Se ele estiver ativo, o caption vai ser stop, para eu poder pausar. Se ele não estiver ativo, o caption vai ser start, para eu poder iniciar. A codificação do nosso botão start stop basicamente é essa. Eu vou acrescentar aqui agora, no form create deste formulário, vou aqui nos eventos, vou procurar aqui on create. On create. E vou implementar aqui o seguinte. Service REST Puller, que é o nosso Service Puller, o componente que está na tela. Ele recebe um method class. Vocês vão ver que ele é um pouco parecido com o da Snap. Por isso que eu achei interessante falar primeiro da Snap. A gente vai ver algumas coisas um pouco parecidas. Eu achei interessante falar dele logo. Eu não criei ainda o meu DM Server Methods Data Model. A gente vai já criar esse cara. Vou deixar ele comentado por enquanto, só para mostrar para vocês a implementação. E agora eu vou colocar no form show do meu formulário, form show, para alterar o caption da versão, pegando o version info do meu Service Puller. O Service Puller ele tem uma propriedade about info, né, que eu posso acessar ela através do version info. E eu vou carregar dessa forma a versão do REST Dataware instalada. Vou compilar aqui. Eu não estou passando ainda a minha classe de servidor. Vou dar um play. Ele já abriu aqui. O Avast está executando. Eu uso o antivírus Avast. Deixa ele finalizar. Ele abriu aqui. Vou dar um start. Ó. Ele já iniciou. Ele apareceu aqui para mim, pedindo para que eu dê autorização para ele acessar a rede pública e privada. Eu vou permitir o acesso. Ele já está online. De certa forma, nós já temos o nosso servidor funcionando. Só que eu não implementei ainda nenhum método nesse servidor ainda, né? Para poder implementar os métodos do mesmo jeito do da Snap, eu tenho que passar para ele um DM Server Methods Data Model, onde eu vou poder colocar os meus métodos. Como pelo adiantado da hora, eu vou deixar essa parte aqui para amanhã. A gente aqui finalizou o nosso server, que é a nosso standalone principal. Configuramos o nosso REST Service Puller e já temos aqui ele executando. Na próxima aula, nós vamos iniciar já configurando nosso Web Model, nosso Server Method Data Model, né, que seria o nosso Web Model do DataSnap. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem fazer algum comentário? Todo mundo tranquilo? Show de bola. Eu recomendo que, se possível, todos... eu sei que codificar aqui, à medida que a gente vai codificando, às vezes a gente atrasa devido a uma instalação, instalar Postman, instalar Apache, mas, se possível, vocês façam os exemplos, né? Vai ser publicado mais tardar amanhã no canal, a aula de hoje, para vocês poderem ver e rever quantas vezes quiserem, e façam os exemplos e tirem as dúvidas caso elas ocorram. Tudo tranquilo? Show de bola. Pois obrigado, pessoal. Vamos finalizar por aqui.